Quem tiver vontade para ligar a câmera, quem ainda, pô, Gabi, quem ainda não puder por conta, né, de estar chegando em casa, alguma coisa do tipo, não tem problema também. Mas só fazer o convite aí, fiquem todos à vontade, caso queiram. Eu vou apresentar um pouco o evento, mas antes eu queria agradecer muito a presença dos componentes da mesa, nas pessoas da Maiane Batista, da Pamela Ferreira, do Adair Aguiar e da Ana Maciel, que toparam estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, gente, por ter topado, né, aceitado esse convite. E vou falar um pouquinho mais do evento e daqui a pouco vou apresentar vocês para o pessoal que está com a gente essa noite, que está chegando por aí. Bom, vamos lá, uma boa noite para todos, né? Sejam bem-vindos ao terceiro ciclo de capacitação do MOB 4.0. É um prazer receber vocês aqui essa noite. A equipe do MOB dá as boas-vindas, né? A gente deseja que seja um evento onde a gente consiga compartilhar conhecimento, contato e impressões sobre o tema, né? Eu gostaria de me apresentar rapidamente. Me chamo Alice Brown, sou atualmente, como eu botei ali no chat, doutoranda, né, no programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ. Completei o mestrado em Planejamento Urbano na Universidade Federal do Paraná e sou bacharel em Turismo pela Unirio. E claro, né, faço parte do MOB 4.0 como comunicadora do GT de eventos. Junto comigo na organização né, desse evento está a Gabriela Morita, está aí também com a gente. Também o Alan Moreira, Cléo Adário, Rafael Geraldo. A nossa previsão é que esse evento tenha duração total de 1h40, de até 1h40, compreendendo as apresentações, as rodadas de falas, os participantes e as perguntas. Falando um pouco, né? O Alan falou aqui agora que a gente está no terceiro ciclo de capacitação, já estamos pedindo música aí, 3 ciclos. Nossa primeira edição foi realizada em abril de 2022. O tema foi as trocas da questão do planejamento inteligente e mobilidade urbana. Também tivemos 3 dias de evento. A segunda edição aconteceu no final de agosto. O tema foi de mobilidade, direito à cidade, os desafios na construção de cidades inclusivas, sustentáveis e inteligentes, também em 3 atividades. Pessoal chegando aí. E no terceiro ciclo de capacitação, nós teremos o tema da inteligência artificial e os desafios da gestão da mobilidade, né? A gente está começando a falar sobre esse tema aí hoje. Vou apresentar a mesa de hoje, mas antes eu quero lembrar que nós teremos uma palestra na próxima semana, no dia 17, nesse mesmo dia da semana, quarta-feira, às 19 horas. O tema dessa palestra vai ser Arquitetura de Coleta de Dados IoT no Cenário Urbano, vai ser ministrada pelo Gustavo Nascimento. E nós encerramos esse terceiro ciclo de capacitação no dia 24/5, com um workshop sobre o uso da inteligência artificial para otimizar o planejamento e gestão, com a participação da Amanda e do Luiz, que são da empresa Figital, assim como o Gustavo, que é a nossa parceira do projeto, tá bom? Estou prometendo a apresentação da mesa, mas antes eu vou passar para o Gustavo, não, para o Alan, que vai falar um pouquinho sobre a rede para vocês, e vai falar também sobre uma novidade que a gente vai ter com relação a uma editoria do podcast. Talvez tenha até dado um spoiler, mas por favor, Alan, você pode ficar à vontade. Boa, Alice. Boa introdução, prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas. Espero que seja um evento gostoso, né? Uma noite de quarta-feira, gostosa para todos. Antes, eu queria propor uma dinâmica bem simples. Quem já conhecia a MOB, levanta a mãozinha aqui, a reação aqui, na telinha. Quem conhecia? Boa, então estou vendo que a Ju, a Ana, tem duas Ju, né? Tem a Juliana e tem a Júlia, tem o Thiago, Pamela, não conhecia. Perfeito. A gente preparou uma dinâmica de apresentação, vou compartilhar minha tela, eu vou apresentar o nosso site, que a gente achou que funcionaria de uma forma mais interativa, e através do nosso site a gente consegue apresentar a nossa rede. A nossa rede surge ano passado com o projeto Hub de Planejamento Inteligente da Mobilidade Urbana, MOB 4.0. E aqui na aba A Rede, por exemplo, a gente tem todas as informações sobre a nossa proposta, né? Somos uma rede de pesquisadores voltados para o planejamento inteligente da mobilidade urbana, com os seguintes pilares, né? Compartilhar informações e evidências, conectar pessoas, dados e cidades e trazer a acessibilidade e a inclusão.
A gente tem uma série de conteúdos aqui informativos sobre a rede, né? As nossas formas de ação, né? Que é a acadêmica, a governança e a tecnologia, são os 3 pilares principais que a gente se propõe a atuar. A gente é organizado em 6 grupos de trabalho, dentre eles o GT de dados, GT de plataforma, política e regulamentação, o GT de capacitação, GT de eventos e comunicação. Então, a gente tem comunicados quinzenais sobre esses GTs. Estou um pouco incomodado que minha mão está aqui levantada, mas daqui a pouco eu tiro, tá, gente? A gente tem os comunicados quinzenais, então vocês têm acesso a todos eles a partir desse link, e a gente traz sempre as atualizações de nossos conteúdos, de nossas atividades e de nossos projetos. Então, aqui tem um pouco da nossa trajetória, né, um pouco da nossa história. A gente surgiu em 2020, com a primeira jornada MOB. A gente troca com mobilidade e inclusão, né? Então, a gente organizou alguns eventos, dentre eles o primeiro mutirão de escrita com o livro Manual Descomplicando a Mobilidade Urbana, que foi lançado entre 20 e 21. E em 2022, como eu disse anteriormente, surge a MOB 4.0, né? Que é um espaço de cocriação e uma plataforma de dados para o planejamento inteligente da mobilidade urbana do estado do Rio de Janeiro. E aqui tem o nosso time, os Vingadores, aqui a Ana, Isa, Marcos Ribeiro e Matheus Oliveira, como os responsáveis, a equipe de liderança da MOB 4.0, e os colaboradores.Essa foto aqui minha eu tirei ontem, então já deixei essa informação que é muito importante. Sim, Ana, eu sei que você está rindo, mas é maior pura verdade, essa foto foi tirada ontem. E aqui a gente tem algumas informações sobre o nosso projeto, né? A gente tem um projeto, por exemplo, que está rolando, que é na cidade piloto de Campos dos Goytacazes. A Ana está de frente com esse projeto, né? Que a gente projeta um ecossistema de compartilhamento de dados para apoiar a pesquisa e a gestão pública da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, que já está em ação. A gente está realizando algumas atividades em Campos dos Goytacazes, e aqui a gente tem informações sobre o projeto, né? Instalações de pontos da rede Loura, né? Buracômetros, acompanhamento de bicicleta, dispositivos de bicicleta. Aqui tem algumas fotos que eu sugiro vocês prestigiarem, porque é importante, interessante esse material, e as nossas parcerias, né? Com a cidade piloto de Campos dos Goytacazes. Vamos lá, só seguindo aqui para não tomar muito tempo. Os nossos projetos, né? Quais são as atividades que a gente já realizou, né? A gente realizou, por exemplo, a segunda trilha MOB, aulões preparatórios que estão lá no Instagram. Inclusive, eu ministrei algumas aulas aqui, toda a equipe, na verdade. Teve também a primeira trilha MOB, primeiro Data MOB também, que se propõe a mobilizar dados, né? O primeiro ciclo de capacitação. Então, todos esses eventos vocês têm acesso ao conteúdo deles através desses botõezinhos que tem aqui, logo aqui embaixo. Então, a gente tem o primeiro ciclo de capacitação, que tem essa capinha aqui, essa arte, o segundo ciclo, em breve vai ter o terceiro ciclo aqui nessa página também, primeira Hackathon MOB, e o nosso curso de extensão. Eu incentivo vocês a procurarem esse curso de extensão que a gente criou com muito carinho ano passado. E a nível de conteúdo, a gente teve o nosso primeiro livro, Descomplicando a Mobilidade Urbana, como eu já disse anteriormente. Atualmente, a gente lançou o livro Paradoxo da Cidade Inteligente. Esse livro ficou muito bom, através também de um mutirão de escrita. O nosso podcast, que é o Mobilizando, sugiro vocês a buscarem. Inclusive, a gente já teve, hoje é dobradinha do podcast, a gente teve o episódio de maio publicado hoje à tarde, e antes de finalizar o evento, a gente também vai ter um episódio piloto que é sobre uma editoria especial do terceiro ciclo de capacitação, que a gente está criando também com muito carinho, e o nosso blog lá no Média, né, onde a gente publica textos de opinião, jornalístico, de cunho científico também, de alguma forma. Nosso canal no YouTube, com um resumo e uma síntese dos nossos eventos, também tem apresentações completas. E o campo de dúvidas, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre a rede, aqui tem algumas respostas que vocês consigam encontrar, mas também pode entrar em contato diretamente conosco, que a gente consegue resolver. E também um convite a todos e a todas para fazer parte da equipe. A gente tem a seguinte cultura dentro da MOB. Sempre quando a gente realiza um evento, a gente já enxerga as pessoas que participaram, que foram convidados e que participaram como ouvintes,
como membros do nosso time. Então, já sintam-se à vontade de participar da nossa rede, nos nossos diversos segmentos e atividades, como eu acabei de apresentar. E é isso, esse é o resumo da nossa rede. Visitem o nosso site, explorem esse conteúdo. E esse é o resumo da rede. Caso tenham dúvida, fiquem à vontade também de colocar aqui no chat, também é uma possibilidade. Passa a bola aí para a equipe, Alice e Gabi. Muito obrigada, Alan. Obrigada aí pela apresentação. O Alan falou, acabou que falou um pouquinho do podcast. O Alan toca, na verdade, o podcast do Mobilizando, né? Que é o podcast da Mob 4.0. E a ideia é a gente fazer uma editoria, né? Junto desses encontros aí do terceiro ciclo de capacitação, para facilitar, né? Algumas pessoas que gostariam de acompanhar essa conversa, que não conseguiram acompanhar hoje aqui presencialmente, mas para facilitar essa interação. Carlos Eduardo dando boa noite. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui a nossa rodada, né? Nossa primeira rodada, apresentando os componentes aí da mesa. E vou já em seguida passar a palavra para vocês fazerem as apresentações iniciais e a gente iniciar aí esse papo. Acho que ficou aqui por ordem alfabética, eu vou seguir aqui a ordem, gente. Ana Maciel está com a gente essa noite, como vocês viram, né, compõe aí uma das lideranças aí do projeto, do Mob 4.0. A Ana tem um MBA em Finanças pela IBMEC de São Paulo, é mestre em Engenharia de Produção pela UENF e doutoranda em Engenharia de Transportes pela COP-UFRJ. É assessora de programas especiais do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos dos Goytacazes. O Adair Aguiar é comunicador popular, cicloativista, mestrando em educação pela UF, especialista em educação ambiental pela UCP e bacharel em jornalismo pela UERJ. A Maiane Batista é doutoranda em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e com período sanduíche na Universidade de São Paulo, na USP, e é graduanda em inteligência artificial pela UNM. E a Pamela Ferreira é pós-graduanda em Inteligência Artificial e Big Data pela Universidade de São Paulo, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atuou como pesquisadora de Antropologia e Imagem pelo Next Imagem, Laboratório de Experimentações em Etnografia e Imagem por 3 anos, e também como pesquisadora voluntária do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e Relações Sul-Sul, INEAS. Acho que falei certo. Pessoal, eu queria agradecer em nome de toda a equipe a presença de vocês aqui hoje, super importante, ainda mais depois, né, da gente ler as biografias aí, que a gente fica super animado de ouvir vocês falando. Eu queria propor da gente fazer uma rodada de apresentações, né? A gente acaba colocando aqui muito a questão acadêmica, mas vocês apresentarem o pessoal que está aqui e falando, né, um pouco também sobre complementar as apresentações de vocês falando da relação do tema e a trajetória, né? Lembrando que o tema é a questão da inteligência artificial e os desafios da gestão pública. Então, eu queria começar, eu vou propor que a gente comece também por ordem alfabética, e seria a Ana, a Adair, a Maiane e a Pamela, tudo bem? Pode ser? Maravilha. Ana, então, queria pedir para você iniciar, por gentileza. Eu ia falar primeiro, sejamos primeiros convidados, porque eu sou meio cá e meio lá, né? Mas eu primeiro queria agradecer ao Alan e descobri hoje que eu faço parte dos Vingadores. Isso faltou no meu currículo, na minha bio. Mas, assim, brincadeiras à parte, uma enorme satisfação. Eu acho que vai ser, de fato, bastante rico. Então, acho que vocês já resumiram aí um pouco do meu currículo. Tenho aqui, acho que dá para agregar um pouquinho com relação à questão prática, né? Porque em Campos estamos atravessando duas coisas diferentes. Uma é efetivamente colocando a mão na massa para planejar um pouco dessa questão do que nós vamos precisar, e aí mexe com várias partes do uso da inteligência artificial, até porque não sabemos ainda o que precisamos. E o próprio projeto MOB, né? Que, de uma certa forma, na questão da coleta de dados, vem abrindo horizontes, né? Vem abrindo, colocar dispositivos IoT para capturar dados em tempo real. Nós temos descoberto algumas coisas que tocam em várias áreas, coletar dados em áreas que estão excluídas e que a gente não consegue.
cair sempre no mesmo, ou seja, coletar dados naquilo que nós já temos alguns, justamente descobrir a necessidade de se fazer um plano para essa coleta até poder tomar a decisão do que usar, se vai usar reconhecimento facial, um chatbox, ou vamos fazer apenas um tratamento dos dados para aumentar a eficiência. Então, são muitos desafios aí no meio do caminho, e conviver com isso tem sido bastante rico. Mas é isso, eu não sei se a gente já começa a responder aqui ou se passa aí para as apresentações, depois voltamos à pergunta que vocês fizeram. Acho que podemos passar para as apresentações, Ana, e depois a gente iniciar a série de Concordo. perguntas. Pode ser? Acho que pode seguir para daí, depois Maiane e Pâmela. Bom, boa noite a todas e todos. Sou Adair, sou cicloativista, né? Eu trabalho já há um tempo com comunicação popular. Hoje eu estou mestrando em educação, né? Conta até da minha trajetória também em torno da educação ambiental. Eu acho que o tema da mesa hoje é muito importante, né? Porque uma das questões que me reforçou, na verdade, a retomar com mais afinco esse lugar também do cicloativismo, né, que é um tema que eu já discuto desde 2012, né, desde a Rio +20, com mais ações que eu fui realizando sobre a temática ambiental, e são a Ana estava falando dessa questão dos dados, né? É justamente pela ausência dos dados sobre os territórios de periferias, especificamente, né? Favelas, que são os espaços onde eu mais circulo aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu me interesso, já venho investigando desde 2015, né? Sobre as políticas públicas voltadas para a mobilidade, e a gente vai reforçando cada vez mais esse vácuo em torno das políticas de mobilidade voltado para um público periférico, para moradores de favela, né? E que tenha também, de forma mais acessível, outras propostas, outras infraestruturas de transporte que né? Saia desse lugar de rodovias, de ônibus, de carros, né, altamente poluentes, mas que também possibilite os usuários de bicicleta também ter mais segurança, né, na infraestrutura urbana, né, nos espaços urbanos. E na periferia isso é muito mais precário, né? Então, falar de inteligência, o desafio da gestão da mobilidade me coloca mais ainda com mais atenção para esse tema, porque a gente tem visto também que todo o espaço produzido pelas tecnologias, eles reforçam modelos excludentes, na verdade, né? A gente acredita que muitas das vezes a tecnologia ela vem para poder ampliar o acesso, democratizar, mas às vezes ela reforça o espaço de exclusão, né? Então, se já há um espaço de exclusão em termos de políticas de mobilidade para as periferias, para as áreas periféricas das cidades, a tendência também é que a informatização, né, os algoritmos também trabalhem em cima dos dados que existem, que não contemplam as periferias e as favelas, né? Então, acho que o debate vai ser bem importante nesse ponto também. Maravilha. Daí, queria passar para a Maiane, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, não só da Pâmela, mas também pela acolhida da Alice, né, pela forma persuasiva de nos fazer entrar no grupo do Alan, né? Muito boa apresentação, me convenceu, inclusive. Então, né, não sei se eu começo me apresentando, né? Pode ser, Bom, Maiane, pode ser sim. Perfeito. Bom, eu acho que a gente começa, né, uma questão acadêmica, né? Eu sou formada primeiramente em jornalismo, né, depois fiz o mestrado em ciência da comunicação, e aí fui para antropologia no doutorado, e
posteriormente, né, no período sanduíche, né, aqui na USP também. Então, a pesquisa, né, as minhas pesquisas sobre inteligência artificial vem desde o mestrado, gostaria muito de ter feito na graduação, mas começou no mestrado e, né, estamos aqui também no doutorado falando sobre. Né? Então, o tema da mesa, né, do encontro me interessou bastante, justamente porque quando a gente fala sobre cidades inteligentes, a gente tem essa propensão de pensar de coisas muito tecnológicas, né, coisas muito avançadas, e inteligência artificial requer dados, né, para trabalhar com isso. Então, quais são as pessoas e quais grupos que são beneficiados pela coleta de dados, sendo que nem todos têm acesso à internet. Por exemplo, eu vim da cidade de Manaus. Em Manaus, o acesso à internet é uma coisa assim, que não é bem para todo mundo. Né? Tem cidades, tem pontos lá, e cidades também no estado do Amazonas, que não têm acesso à internet, tanto quanto, né, entre aspas, fácil aqui em São Paulo. Então, nesse sentido, se fôssemos pensar, né, fazendo de uma forma assim, especulativa, numa cidade inteligente, com esse arranjo de dados, quais os dados seriam, né, coletados? Quais pessoas teriam possibilidade de ter uma cidade inteligente, né, e quais pessoas ficariam, né, à mercê, né, de não ter acesso a isso? Então, assim, são alguns dos pontos, né, que eu vou debatendo, então a gente está só na apresentação. Então, acho que é isso. Maravilha, muito obrigada, Maiane. Passar para a Pamela aí para a gente encerrar parte dessa primeira das apresentações e depois seguir com as perguntas. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite. Bom, eu gostei bastante até dos colegas foram comentando, né, das apresentações. Eu acho que, enfim, eu fui pensando várias coisas aqui também, né, que a parte sobre a mobilidade que a gente faz no nosso dia a dia e a relação da periferia. Eu venho aqui, eu falo da Zona Leste de São Paulo, eu venho aqui da periferia de São Paulo, e estou estudando tecnologia, né? Atualmente, falando mais academicamente, né? Eu sou formada em Ciências Sociais, faço graduação em Big Data e para negócios, mas eu faço também especialização em inteligência artificial com foco em ciência de dados. E o que eu mais sinto a necessidade no momento, que eu percebi aqui também, é algo mais interdisciplinar, né? Então, vi aqui nos comentários no chat gente do serviço social, gente da engenharia, gente do turismo, assim, bem diverso. E eu acho que é essa a proposta mesmo, né? Debater, conversar, falar sobre tecnologia, vindo de diversas áreas, porque várias áreas estão sendo impactadas atualmente pela IA, né? Inclusive agora, mais em 2023, com um boom que teve do ChatGPT, mas que não é só ele, né? Ele é apenas uma IA que explodiu, mas está tendo diversas que está impactando. E nesses impactos, né, como que tem sido a nossa relação, né, que vem muito dessa questão do acesso também. Eu vejo que tem muito essa questão de a gente, vindo da área da IA, né, a gente percebe muito uma questão técnica, né, então é bastante discutido vários modelos, técnicas, muito para automatizar, né? Isso pode ser bom, mas também quais são os critérios sociais, né? Como que isso está impactando na sociedade? Aonde que está chegando, né? Quando a gente pensa na questão da mobilidade, está chegando, por exemplo, a internet 5G, que tem a ver com alta velocidade, né, da internet. Será que é em todos os espaços, né? Aqui em São Paulo teve recentemente uma discussão que, o ano passado, tinha só em 25% da cidade. Agora, atualmente, já está em todas as regiões, mas isso atinge a todo o Brasil, tipo, isso afeta também como que tem sido esse aspecto aqui no Sul Global. Então, enfim, eu agradeço de estar aqui presente para a gente poder debater um pouco mais sobre essas ideias, né,
E pensar, eu acho que eu acredito que isso é feito coletivamente, pensar juntos em uma solução, porque ainda mais eu vejo que até quem a gente que é da área, assim, que está estudando tecnologia e tal, tá, é muita coisa nova ainda que a gente está explorando. Então, isso não será possível fazendo só uma área. Eu acho que é o momento de ser algo coletivo mesmo. Maravilha, Pamela. Muito obrigada pela sua fala e de todos, né? Acho que já deu um gostinho aí de que vai ser um debate bem legal. Bom, a gente preparou duas perguntas, né? Uma tema assim, uma pergunta norteadora, né? Para vocês continuarem, né? Um pouco essa discussão que a gente iniciou. Acho que muito nessa questão da coleta, né? De dados, acho que é um tema bem central assim, interessante, né? E assim, uma pergunta norteadora, né, para a gente continuar, como eu comentei, de como a inteligência artificial e essa coleta de dados pode impactar ou, né, solucionar essa resolução de desafios aí dentro do contexto urbano, né? A Pamela acabou de citar essa questão da cobertura, né, por exemplo, da rede de alta velocidade, né, do 5G. Provavelmente esses 25% aí são nas áreas mais, né, com maior renda aí da cidade, né, imagino que sim. E como a gente entende isso, né, porque isso tem uma questão da velocidade de dados, como isso é coletado, como isso é analisado. Enfim, eu queria voltar a essa pergunta, que é um complemento, né, do que vocês já foram falando, e eu vou aceitar a sugestão da Ana da gente inverter, se vocês não se importarem, da gente começar pela Pamela, Maiane, e depois a Daíra e a Ana, para a gente enfim, fazer essa inversão. Se for possível, Pamela, se você quiser iniciar e completar essa fala que você já estava seguindo. Bom, tá ótimo. Então, essa parte da coleta de dados também é um universo que está sendo totalmente explorado, né? Como que se faz hoje o uso desses dados, para onde que eles estão indo, né? Que tem muito na área exatamente assim, os desenvolvedores, eles fazem essa coleta, eles fazem a extração, a raspagem desses dados, e depois para onde que eles vão ser processados, né? Tipo, acho que tem tido muito essas dúvidas e também em questão aos cuidados digitais, né? Mas a chegada do 5G, né, essa questão da acessibilidade, isso tem muito a ver também com essa questão que eu falei um pouco mais cedo, né, que é a territorialidade. Então, dependendo da onde que você está, né, é, como que esses dados estão sendo processados, né, tipo, é, quantas pessoas têm essa questão de noção jurídica mesmo, né, que a chegada da LGPD aqui no Brasil também de como que está sendo essa implementação, né, a gente está passando por atualmente, diversas regulações que estão em trâmite, né, jurídicos no Brasil, mas ainda assim a gente tem uma grande questão na sociedade que tem a ver que isso não está chegando em todos os espaços, né, essa discussão não não está sendo proposta em todos os espaços. Então, desde o uso do reconhecimento facial, né, que tem sido bastante debatido, não tem tido um plebiscito, assim, uma consultoria com a população, mas ele está sendo usado, né, desde a segurança pública, podendo capturar, assim, tendo erros, inclusive, e eu acho que das dimensões que isso ocorre, a seguinte dúvida que acaba acontecendo é quem que será responsabilizado se algum erro acontecer? Eu acho que isso acaba entrando, inclusive, isso é uma das pautas, né, de se vai ou não trazer os carros autônomos para o Brasil, né, que isso é algo em discussão, né, quem que vai ser responsabilizado? É a inteligência artificial? É a empresa? Se acontecer algum tipo de acidente, né? Então, não adianta a gente pensar assim, não, está chegando o 5G no Brasil, tem as propostas também das cidades inteligentes, né? Inclusive, tem a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, mas como que isso tem sido realmente
feito esse procedimento, né, dessa chegada e tudo mais, dessas discussões. Então, eu acredito muito nessa questão mesmo da territorialidade. Eu acho que se não ocorrer esse tipo de consultoria mesmo pública com todos, assim, de todos os lugares, não tem como a gente poder construir algo relacionado a isso, né? Obrigada, Pamela. Maiane, pode ficar à vontade. Bom, então acho que é meio que continuando, né? Então, assim, quando a gente, né, passa a refletir, né, sobre as questões de mobilidade urbana e sobre, né, essas pontuações de cidades inteligentes, né, como eu tinha falado agora há pouco, a gente tem esse vislumbre, né, de futuro, né, de um contemporâneo que está muito bem estabelecido, né, nos termos da tecnologia. Então, é comum que a gente se volte para a tecnologia como uma solução, né, para esses desafios que a gente está tendo, né, ultimamente. E tem, inclusive, um termo grego, né, que tem sido utilizado para nomear a IA no contemporâneo, que é a IA como a panaceia, né? A panaceia como aquela que resolve tudo, né, que tudo está, né, disponível, que tudo está sendo, né, que vai ser a solução de tudo para tudo. Né? Então, como uma solução, né, desses problemas, a gente tem que pensar, pelo menos a partir de uma perspectiva antropológica, a gente pensa que, né, consideremos, né, os espaços e os contextos. Né? Consideremos que, possivelmente, né, a IA não esteja disponível para todos, porque a IA precisa de um hardware, né, precisa estar em algum canto, ela precisa de uma matéria, ela também precisa viajar por essa matéria, que é a internet. E como a Pamela citou muito bem agora há pouco, ela não está disponível para todos. Né? Então, nesse sentido, né, a gente considera que a concepção de uma cidade inteligente, ela não e a questão também da mobilidade, ela não está disponível para todo mundo, tanto quanto você pensava, né? Tanto quanto um plano tecnológico a gente gostaria que tivesse. E né, porque eu vim da comunicação, então também tem um autor chamado Pierre Levy, que ele escreveu sobre a sepultura, né? E ele já nos dava um vislumbre, lá em 98, ele já dava um vislumbre para a gente do que teria, né, do que seria a tecnologia futuramente. Ele dizia que não seriam as pessoas mais pobres, né, nessa desigualdade, né, de classe, que se oporiam à tecnologia, mas seria o contrário, ela não estaria disponível para todos. E a gente observa bem isso. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, em mobilidade, etc., se pensa, né, que a IA vai coletar dados. Mas como vai ser coletado os dados das pessoas que não têm acesso a isso? Então, a cidade vai ser construída para quem? A mobilidade para quem? Né? Então, esse espaço, para mim, é bastante rico porque a gente começa a problematizar, né, ou então a repensar a forma como a tecnologia está no nosso meio, né, como ela está espraiada. Então, o debate que a gente está tendo aqui, pelo menos para mim, né, e agradeço mais uma vez o convite, ele é fundamental para que se repense as questões de inclusão digital. Porque quando a gente começa por aí, né, a gente vai desenvolvendo todas as outras coisas, uma cidade inteligente, mobilidade, etc. Não somente para determinados grupos, né? Os grupos que já têm acesso, né? Já tem poder computacional, já tem, né, já tem acesso à internet, então já tem esse território da internet muito bem, né, espraiado. Então, esse espaço aqui de pensar, né, de nós repensarmos as tecnologias e as mobilidades, para mim, né, é muito importante. Acho que eu respondi aí essa primeira parte. Com certeza, com certeza. Daí, se você puder seguir. Boa tarde, não, boa noite, né? Acho que assim, retomar essa discussão, assim, eu fui anotando aqui o que a Pamela e a Maiane, que já são especialistas na temática de inteligência, do estudo mesmo, tema, né? E eu, como comunicador, né, eu trabalho dando formações, eu faço esse processo também de sempre tomar o cuidado também dos dados que a gente, dos educandos, né, dos grupos sociais que a gente já trabalha aqui
num projeto de educação ambiental aqui na Bacia de Santos. Então, a gente sempre fala dessas questões, né, em relação ao uso dos dados através dessas plataformas digitais, né, que são plataformas que têm umas finalidades, que têm seus interesses econômicos e comerciais, principalmente, né? Então, tem todas essas questões que permeiam, né, esse processo de coleta de dados. E uma coisa que a Pamela trouxe que é importante é justamente um dos aspectos que eu sempre abordo assim, nas minhas análises é justamente de que o modelo das tecnologias ela acaba reforçando processos de exclusão e o processo de racismo, né, presente também dentro dessas plataformas digitais, né, e dentro dos processos de inteligência artificiais também, ele vai acabar assim, se reproduzindo, né? Então, isso é um cuidado também, né, para poder não construir processos baseado nesses caracteres, né, nesses aspectos de racismo, né, a gente buscar também criticamente, agir de forma mais crítica em relação a essas ações que estão sendo produzidas, de que forma essas ações estão sendo produzidas, porque o território nacional ele não é totalmente a população em geral não tem esse acesso à tecnologia como a gente imagina, que a tecnologia é cara, né? Então ainda é muito cara, né? E sem falar que a qualidade que se chega em determinados espaços, né, da internet ou de outras tecnologias, né, o 5G ainda, né, vai ser um salto, porém a gente ainda tem um modelo muito defasado, né, desse acesso à internet para a população brasileira. Então a gente também cai na contradição dessa dificuldade, né, a gente reforçar aspectos de desigualdades, né, que existem territorialmente, né, no território nacional, e as periferias acabam também ficando, digamos assim, mais protelado, digamos assim, né, nesse mapeamento, nesses mapeamentos, tanto nas construções de conteúdos que são que vão fornecer, que vão alimentar a base de dados das prefeituras, né? Que acaba que você reforça aqueles dados que já existem e os espaços, territórios que não têm acesso a essas tecnologias, eles acabam sofrendo duplamente, né? Porque às vezes eles não são mapeados da forma que deveria ser mapeado, né? E aí quando vão ser instrumentos ou viram diretrizes para outras políticas, você acaba, de uma certa forma, não compreendendo de fato, né, mais aprofundado aqueles territórios mais periféricos, né? E um dos pontos que eu sempre falo, assim, quando a gente vai falar sobre a questão dos dados, né, a gente tem que partir sempre que o princípio maior, principalmente quando se fala de espaço urbano, né, e geralmente as periferias, os centros, né, eles são ocupados por grandes camadas sociais que têm certos privilégios, que têm certos acessos que as periferias e o entorno, que são onde mora a maior parte dos trabalhadores, acabam não acessando, né? Então, eu sempre penso discussão sobre mobilidade urbana a partir do acesso e o direito à cidade, que também é uma problematização também que não é dada, e muitas pessoas assim que acabam discutindo a temática, né, às vezes passa como se todos igualmente, né, de forma igualitária, tivessem as mesmas condições de direito à cidade, né? E quando se fala de cidade inteligente, né, que cidade inteligente é essa, né? Porque a gente ainda hoje não consegue discutir um modelo de transporte que seja adequado para a cidade, que seja menos poluentes, que seja tarifa zero para garantir o acesso de maior parte da população, né? Que também tenham condições de segurança, né? Porque a gente ainda tem muito casos de morte dentro do processo de transporte, principalmente rodoviário,
né? E os ciclistas, os pedestres são as maiores vítimas disso, né? Então, aí a gente dá um salto para o modelo de cidade, né? Com esse inteligente aí qualificando essa cidade, a gente pode, né, reforçar ainda mais um modelo de exclusão partindo do princípio ou do pressuposto de que todos têm acesso à cidade, né? Então, e não isso não é um mito, né? Eu acho que a gente tem que lutar por maiores inclusões, por maiores participações, maiores acessos, e a discussão do direito ao acesso à cidade inteligente, ela também entra dentro do aspecto de uma cidade sustentável, né, com zero poluição. Eu, como educador ambiental também, eu sempre penso dentro dessas premissas, né, de como você zera a poluição nas cidades urbanas, que tem aumentado, né, apesar do avanço tecnológico na indústria automobilística, você tem um número muito maior de veículos nas cidades, né? Então, isso gera uma poluição muito grande. E também os aspectos antirracistas também, né? Que tem no Rio de Janeiro aqui, por exemplo, a cidade faz parte agora, lançou uma carta, lançou um manifesto de uma cidade antirracista e está em contato com outras cidades do Brasil e do mundo também, para trazer justamente aspectos que atravessam não só as políticas de acesso à educação, à cultura, mas também que atravessem essas questões voltadas à tecnologia, à produção de conhecimento e também à mobilidade urbana, né? Que para mim faz tudo parte do mesmo bolo, né? E é isso. Sim. Maravilha. Daí, Ana, deixar aí pra gente. Eu fiquei o tempo inteiro assim, escutando vocês, e nesse ponto com uma visão muito mais de gestão pública, né, que eu acho que facilita um pouco aqui a conversa. Assim, acho que, Pamela, você foi extremamente certeira quando fala da questão que nem todo mundo tem. A gente passa por isso aqui na cidade. Então, muito bonito colocar assim dispositivo, coletar, mas você coloca que tipo de dado? Quem, né? Quem a gente está coletando? Grande parte, quer dizer, uma boa parte das pessoas, por exemplo, que usam o transporte público, pode não ter. E aí você deixa de capturar justamente aquele que talvez mais necessite. Transferir esses dados é um problema, né? Além disso, você já começa excluindo lá na ponta. Aí depois, tá bom, mas eu vou transferir de que maneira? E depois eu vou armazenar de que maneira? Mas aí falando como um todo. A Maiane, concordo plenamente com a tua citação, quando você fala da questão do acesso. De fato, exclui sim, né? É questão de... Não é porque o mais necessitado, o mais vulnerável, ele não saiba fazer. Eu acho que isso a gente resolve rápido, a gente ensina rápido. Mas a própria estrutura vai excluindo, ou seja, não se investe o tanto quanto suficiente para que o recurso vá justamente para aquele que mais precisa. Então, você acaba no cenário todo aqui do urbano, falando de coleta de dados, você consegue botar dinheiro onde está mais fácil de colocar dinheiro, e não onde é mais difícil colocar o dinheiro. O dinheiro já é curto, o recurso é curto, mas você não consegue direcionar esse recurso para realmente que ele tenha um retorno. Ou seja, eles acabam pagando uma conta bem ruim. E daí, segurança dos dados também foi extremamente certeira. Assim. É um problema sério que nós temos hoje. Quando fala ali a gente pode mencionar desafios, né? A pergunta norteadora nem foi muito essa, mas a coleta de dados ela pode ajudar, né? Mas essa questão de segurança dos dados para a gestão pública é um problema seríssimo. E nesse ponto, em vários outros, eu acho que a academia, aqui os especialistas, podem ajudar em muito. Eu não consigo ver um futuro de cidades inteligentes ou cidades mais justas, seja como chamemos isso, sem que nós, pesquisadores, realmente nos aproximemos do poder público.
Não tem como fazer isso sem ajuda, não tem. Eu estou no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem região metropolitana, Campos do Goytacazes faz parte do Norte Fluminense. É uma cidade, segunda maior cidade do estado do Rio, em termos de território, tem uma dinâmica completamente doida, em termos de distrito, centro urbano. É impressionante a diferença. Então, quando o conhecimento chega mais rápido, onde? Na região metropolitana. Aqui nós temos todas as universidades, mas é um pouco mais difícil. Então, equalizar isso é um pouco mais complicado. Até porque, assim, nós temos uma estrutura subnacional que a gente não pode esquecer. A política, ela roda de uma maneira diferente, né? Então, seria interessante ajudar a escolher justamente assim. O que é mais importante? Investir em inteligência artificial para a segurança pública, para a saúde ou para a eficiência? Ou para ajudar na questão da inclusão? Essas perguntas são muito difíceis de serem respondidas, porque para você fazer política pública voltada para qualquer coisa, você precisa fazer um planejamento. E esse planejamento tem que desembocar onde? Onde você vai conseguir recurso. Mas o conhecimento sobre isso é muito difícil. Assim, na verdade, nós estamos vivendo isso, né? Não estou dizendo que é difícil, estamos vivendo essa situação. Por isso, assim, se eu pudesse falar e dar uma dica vamos estreitar essa relação, porque o que está pesquisando, o que pode agregar é extremamente importante. E em tudo, em segurança dos dados, na questão da transparência, por exemplo, na questão da legislação, conhecimento, capacitação, uma coisa que é muito difícil. Pessoas técnicas dentro da gestão pública que possam tomar decisões ou possam até mostrar esse conhecimento, né? Mostrar as soluções que existem. Como os recursos, muitas vezes, eles são muito curtos, qual a melhor solução, ou qual que eu posso comprar, qual que eu posso trazer o melhor benefício? E isso em qualquer coisa, seja no tráfego, seja no transporte, na saúde, na contagem, enfim, qualquer uma que a gente possa usar a inteligência artificial, não é trivial, entendeu? Não é nada trivial, é bem mais complexo. Mas eu acho que nós podemos ajudar muito. É que eu faço meio que os dois papéis, né? Eu estou lá e estou cá. Então, dá para ver pela experiência que é muito rico o que está acontecendo em termos de pesquisa, mas esse conhecimento precisa chegar na ponta e ajudar a gestão pública a mudar, a fazer esse cenário mudar. Senão, nós vamos caindo mais no mesmo, né? Aí aqui essa uma provocaçãozinha, né, nesse sentido, porque nós precisamos, assim, a gestão precisa de muita ajuda para tomar decisão. Muita, muita, muita. E principalmente com relação, assim, como eu coleto, onde eu coleto, como vou armazenar, que é outro problema enorme que nós temos. Eu compro infraestrutura para armazenar ou para serviço? Essa pergunta poucos saberiam responder dentro de uma prefeitura com 500 mil habitantes. Né? Fazer contas simples de capacidade ou de desenho, fora as secretarias que são separadas, em que uma está tratando do desenvolvimento social, a outra está tratando da mobilidade, a outra está tratando do transporte. Precisa integrar, tá bom, mas integra como? Quem? Quando? Em que momento senta para conversar sobre isso? Tem que integrar. Não dá para você chegar com um saquinho de dinheiro pequenininho para comprar pacote de serviço que só vai caber um, sendo que, de repente, você não precisa. Né? Então, por isso que eu falo assim, tem que aproximar a academia com a gestão pública urgente. E não somente nas grandes capitais ou perto das grandes capitais. Tem que espalhar isso, porque a sede de conhecimento é muito grande. Posso dizer para vocês aqui como experiência, tanto por ser um pouquinho mais velha do que a média que está aqui, quanto por estar aqui do outro lado da gestão pública, entendeu? É isso. Não sei se deu para entender um pouco do contexto. Gente, perfeitamente respondida a minha pergunta inicial, ficou lá atrás, que vocês responderam mil outras coisas. Estou muito feliz aí de fazer parte desse debate. Eu queria trazer dois temas para puxar uma próxima pergunta.
É quase a pergunta do milhão aqui que eu vou puxar, né? Assim, como resolver, mas, tipo, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Eu queria trazer um termo também de uma professora, né, que teve um dos eventos que nós fizemos ano passado, a Rosário Macário, e ela trouxe o termo do cidadão inteligente, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes. Aí, claro, não tem nada a ver com questão intelectual nem nada, mas tipo, como esse cidadão é preparado para lidar com essa tecnologia. E isso ecoa na minha cabeça bastante, do tipo, a gente está fazendo cidades inteligentes e o cidadão, né? Quem está ali, quem está vivendo, ele está, como a Ana comentou, a questão, ele está capacitado, a gente investe também em capacitação, ou é mais importante a parte de estrutura da tecnologia e não essa interação com o ser humano, né? E a gente está falando de mobilidade, né? E a gente fala muito da mobilidade como deslocamento, né? Mas a mobilidade ela tem um fator que é perverso, talvez, que é a imobilidade, né? Seja por um fator de renda, seja por um fator geográfico, mas né, como a inteligência vai identificar isso também, né? Pessoas que não se deslocam, né, por diversos motivos, e esse é um grande desafio também, né, identificar por que isso não acontece, se isso é uma limitação estrutural, se não existe transporte público, ou se é uma cidade pequena, né, como a Ana estava falando, essa questão das cidades médias e pequenas. Campos não é muito uma cidade média, né, é super grande, mas um pouco nesse sentido, né, existe transporte público, não existe, né, a quem interessa esse tipo de deslocamento. Então, trazendo essas duas questões e falando um pouco sobre isso, Ana, que você mencionou no final, né, tipo, o gestor público precisa de ajuda, né? Eu queria trazer uma experiência que eu participei antes de falar da próxima pergunta. Quando eu estava cursando mestrado, né, lá em Curitiba, no Paraná, estava para ser votada uma lei referente ao zoneamento da cidade. E era uma lei super importante com relação ao direcionamento do uso do solo, né? E nesse momento foi feito um curso para os vereadores e para os assessores dos vereadores explicando a importância do zoneamento. E eu achei super interessante, assim, porque foi um curso ministrado pela Universidade Federal, né, do Paraná, ali naquele momento, que ele mostrou, né, várias professoras, na verdade, tocaram esse curso, tiveram palestras, tiveram workshops e tal, e aí foi uma coisa meio na prática, assim, para o pessoal que votaria, né, e que colocaria ali o zoneamento dos próximos 20 anos, 10 anos, se não me engano, da cidade de Curitiba, e mostrando essa importância. Claro, a gente sabe que cada um tem seus interesses, né? Cada um defende esses seus interesses, mas assim, eu achei que foi bem importante esse papel da academia, né? De tipo, olha, a gente está aqui, né? Para quem quiser aprender, quem quiser entender, mostrando o que pode ser feito e como isso impacta. Então, trazendo essas três questões, e vou deixar um pouco uma pergunta do milhão, assim, mas imagino que vocês vão extrapolar bem mais com relação às respostas. Essa coisa, né, do como a gente ampliar a coleta, como tornar mais eficiente e mais inclusivo, né, de forma que a gente diminua as barreiras que a gente mencionou aqui, né. Eu acho que enfim, é uma pergunta que vai se estender por muitos anos, décadas talvez, mas a gente tentar trazer um pouco pro nível né, do que pode ser uma solução, do que a gente pode apoiar nesse sentido. E a Ana falou muito dessa questão da gestão e da academia, né? E é uma das propostas do MOB, né? A gente vem da universidade pública, vem da UFRJ, e a gente quer aumentar essa participação com os gestores. Então, para que a gente consiga ampliar aí essas possibilidades. Então, queria passar para vocês, estou muito ansiosa para ouvi-los. A gente pode fazer da mesma forma, Pamela, Maiane, Adair e Ana. Então, continua sobre a coleta de dados? Perfeito. Isso. Tá. Bom, realmente a pergunta de milhões. Acho que a gente acaba entrando em várias questões quando a gente pensa para onde estão indo esses dados, né? Como que estão sendo coletados. É uma das formas de ter esse diálogo, né? De ter essa troca, né? Com a sociedade em si, para além de falar sobre os cuidados digitais, né? Eu acho que
de trazer essa segurança dos dados digitais para além de uma bolha, né? A gente poder conversar sobre isso em outros âmbitos, né? Sejam escolas, por isso que a inclusão digital, né? Eu acredito muito que a educação digital está intrínseca nisso. E essa educação digital é justamente falar sobre tecnologia nas escolas, né? Trocar essa ideia desde crianças até adolescentes, porque isso já é usado no dia a dia. Então, como que pode ter noção dos riscos, né? Ou ter noção também de como isso pode ser atrelado na educação. Mas, para além disso, pensando nessa questão, por exemplo, da mobilidade em si, né? Como que tem sido utilizado a tecnologia, a inteligência artificial, quando você pensa, enfim, aqui em São Paulo, por exemplo, temos um monotrilho, né? E o monotrilho, ele é usado através de driverless. É um sistema inteligente, né? Que o trem, ele vai sozinho, né? Ele não precisa de um condutor, uma operação. Só que aí, por exemplo, teve alguns problemas, né? Eu mesmo eu uso monotrilho, gente, que a gente usa aqui inclusive aqui da Zona Leste da Vila Prudente, né? Até a periferia, que é a cidade de Tiradentes. E teve algumas questões, tipo, o monotrilho já parou algumas vezes, né? Ele apresentou algumas falhas, alguns problemas. E teve uma época que ele ficou uns 3 meses sem ser utilizado, justamente por conta de quem era o responsável, de todos aqueles trâmites, tipo, era do exterior, inclusive, tipo, era da Alemanha, se não me engano, quem implementou o monotrilho e tudo mais. Então, ficava esses debates, assim, como que iria fazer, quem seria responsável ali pelo aquele sistema de automatização, né? Então, quando isso vira no debate, né? Tipo, quem são os responsáveis, né? Tipo, aonde que isso está acontecendo? Lógico que consultar a sociedade é primordial, né? De fazer esse debate. Eu também não acredito que seja possível, se não atrelar a gente que é da pesquisa, do campo da pesquisa, eu acho que mais do que nunca agora precisa de pesquisadores para atuar nessa área, porque eu vejo a galera da IA muito focada nessa questão da técnica. E, sinceramente, gente, a gente quando pensa assim, olha, não é necessariamente assim, lógico que isso vem, né? O que pode ser impactado. Quando o Adair falou, tipo, por exemplo, sobre a questão do racismo, né? Tipo, quais são os vieses, né? Que tem, por exemplo, o racismo algoritmo, quais são os vieses utilizados. Mas, ainda assim, sempre é numa questão que pode ser mais automatizado, né? Então, se não tiver gente de outras perspectivas que possam ali contribuir no debate, então aí que eu entro mais para aquele campo assim, precisa ter sim alguma precisa ter mais até diversidade, que inclusive se a gente não trazer nesse campo isso não vai ocorrer, né? Tipo, tem um estudo também da Joy Bolamini, que ela entra até do documentário Coded Bias, que ela bate de frente, né, com grandes empresas, né, grandes big techs, IBM, Amazon, para justamente falar sobre essa questão do reconhecimento facial, que não estavam identificando mulheres negras. Então, todas essas questões que a gente tem na sociedade, elas estão sendo trazidas para a tecnologia, né? Esses dados coletados, né? Se a gente não tem, por exemplo, uma lei, uma lei de acesso à informação, né? Um cuidado ali de trazer isso mais em público, as pessoas simplesmente não estão sabendo para onde estão indo seus dados, né? Elas aceitam os cookies, né? Todos os cookies, por mais que tenha ali a questão da lei do consentimento, elas só vão aceitando, a gente acaba tipo, tendo que permitir a todo momento. Então, assim, pelo menos isso eu estou trazendo uma opinião pessoal, tá, gente? Trazer esse debate, né, em todos os espaços é uma forma que eu acredito que
isso pode, né, ser construído de uma outra forma, né? Então, do que a gente viu até aqui, é que se isso fica numa bolha, né, ou se fica presa ainda em big techs, isso pode ser um grande problema social, né? Então, do que a gente está acompanhando aí, se não tiver a interferência da sociedade quanto a isso pode causar um grande problema. Então, assim, não adianta eu debater assim, lógico, cidades inteligentes, ela é algo que parece muito abstrato ainda no Brasil, mas já está acontecendo, sabe? Tipo assim, já tem propostas, já tem cidades inteligentes, né? Aqui, o Rio de Janeiro, inclusive, é considerada, não, tem um projeto, né, de cidade inteligente no Rio de Janeiro, mas aí são as formas que isso é utilizado, né? Eu acho que isso é importante de como que é utilizado o aspecto de cidades inteligentes nas regiões, né? Então, tipo, na Coreia do Sul, tem uma cidade que está sendo construída desde o zero. Aí, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, tem o tráfego de choque. Então, é um aspecto que vai sendo em alguns setores específicos. Já na Colômbia, tem uma cidade que é considerada a mais inovadora do mundo, que é algo prolongado de cidade inteligente. Mas, assim, tudo isso que está sendo feito, isso quantas pessoas estão, traz aquele ponto inicial que a gente falou, né? Quantas pessoas estão tendo acesso a isso, né? Estão debatendo sobre isso, estão sabendo que, olha, está sendo utilizado o reconhecimento, está sendo utilizado dentro das escolas, não só na segurança pública, sabe? Tipo, quantas pessoas estão tendo acesso a isso, a essa informação? Então, acho que eu volto ainda àquela pergunta de milhões, que eu sei que a gente vai ficar debatendo isso, assim, por um bom tempo, mas eu acredito mesmo que partindo dessa questão de territórios, né, debater sobre isso em vários territórios é uma forma que a gente pode buscar sensibilizar mais, né, que isso vai impactar no modo geral. Enfim, espero ter respondido nesse pergunta. Boa, Pamela, com certeza. Eu vou passar para a Maiane na sequência, mas vi que o Thiago está aqui com a gente, ele levantou a mão. Mas, Thiago, vou pedir para a gente dar essa rodada, né? Fazer essa segunda rodada e no final, aí você já está inscrito aí para fazer sua pergunta, para a gente falar um pouquinho logo mais. Maiane, por favor. Vocês me ouvem bem? Sim. Porque meu fone descarregou, então... Tá. Não tem nem muito o que dizer, né? Sim, então é a pergunta de milhão, mas que, assim, foi debatido pela Ana, ou a aí. Mas eu fiquei com um ponto que a Ana comentou sobre a questão da segurança dos dados governamentais. Recentemente, a gente teve o vazamento de dados de São Paulo. Chegou um e-mail para mim, olha, teve um vazamento de dados. E eu fiquei, gente, como é que é isso, né? Como é que, no contemporâneo, a gente vive isso? Será que isso vai ser normalizado? Será que é isso que uma cidade inteligente vai ter futuramente? Como é que esses desdobramentos, né? Como é que a gente vai se habituando a isso? E nesse tópico sobre vazamento de dados, tem até uma série, dando um exemplo assim da mídia, né? Que é Mythic Quest. Né? É uma série que fala sobre uma empresa de jogos, e é bem interessante porque eles tocam nesse ponto, sobre a questão do vazamento de dados. Até o dono da empresa, né, dono do conglomerado, fala o seguinte, isso daí vai virar moda. Pode falar para as pessoas que elas não vão se importar. E eu fiquei, gente, será que é isso mesmo? A gente está normalizando esses processos, né? Tipo, alguém vai lá, pega seus dados, não tem uma segurança, não tem como debater isso. As universidades, né, esse debate, né, nas universidades sobre inteligência artificial, são alguns cursos, né? Tem muitos silos ainda que estão fechados em si. Até um amigo meu que coloca que a área onde ele trabalha e, enfim, estudou, corre atrás do próprio rabo. Ou seja, está fechada em si mesma. Né? Para falar num termo, né, um termo universitário que a gente utiliza, é autopoético, né? Então está fechado em si mesmo.
E quando a gente fala dos termos que a gente utiliza na universidade para levar além dos muros da universidade, a gente tem que simplificar, diluir as palavras, né? Porque são palavras muito rígidas que a gente utiliza, rígidas no sentido de são muito cheias de conceitos, né? São muito rebuscadas, e aí para a gente levar isso para fora, né? Para fora das universidades, a gente trabalha com a divulgação científica. Isso no jornalismo é muito comum, né? A gente tende a trabalhar isso, né? A questão de como levar questões, conceitos muito duros para as pessoas, para elas compreenderem sobre isso, né? E aí, quando a gente, de fato, né, eu concordo com a Pamela, a gente vai baixar um aplicativo, tem lá todo o consentimento, né? Você permite que a sua foto seja utilizada no banco de dados, não sei, em Taiwan, que não tem nenhuma segurança, que vai ser utilizada, sei lá, para publicidade em Shenzhen. Confirma, sabe? Porque até você ler aquilo tudo, as pessoas não têm essa sensibilidade de que os dados, né, são a economia do futuro, do presente, isso se a gente tiver um futuro, né, palpável. Não que eu esteja sendo distópica aqui, né, não é isso. Mas é que quando a gente pensa, né, sobre essas coisas, a ficção especulativa, né, trabalha com isso. Eu gosto muito de ficção científica, mas algumas são distópicas demais, né? O fim do mundo, os humanos não existem mais, né? Tem a Skynet não suporta Skynet. Mas assim, né? Você trabalha muito com isso, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo isso hoje. Então são várias, né, linhas temporais que vão se cruzando e que é tanta informação também, se a gente for pensar, se as pessoas forem capacitadas, tem muita informação. Mas tem o jornal, tem não sei o quê, tem as redes sociais. É tanta informação que muitas vezes a gente mesmo se perde. Até quem está na academia, até quem estuda sobre isso, sobre inteligência artificial, se perde. A questão da regulamentação da inteligência artificial, não é todo mundo que sabe. Não são todos os pesquisadores de inteligência artificial que sabiam sobre isso. A questão da PL também que está tendo agora, não é todo mundo que está a par disso. Então, assim, são vários pontos, são vários nós, né, numa rede de tanta informação, que às vezes a gente fica, nossa, será que realmente uma capacitação vai ser efetiva, né, vai ser interessante? Talvez sim, mas como é que a gente trabalha para conscientizar as pessoas? Como é que a gente se conscientiza também, né? E fora isso, né, são questões sociais, as questões dos algoritmos e como eles automatizam esses preconceitos, né? Ou seja, né, eu tenho um autor que era de uma big tech chinesa, que é o Kai-Fu Lee, e ele sempre falava que não há dados como mais dados. Ou seja, quanto mais dados tiver, mais dados a inteligência artificial trabalha, com mais dados ela pode fornecer mais coisas. Tá, mas dados de quem? Quem são essas pessoas? Quem são esses grupos? Quais são os grupos que não estão nesses dados? Quais pessoas são reconhecidas por esses dados? Se há diversidade nisso, diversidade que eu falo não somente de etnia, mas de classe, de gênero. Então, assim, são várias questões humanas que eu acho que se a inteligência artificial despontasse a consciência, ela ia dizer, não quero lidar com isso, tem muito problema aí, os humanos são muito complicados, sabe? São diversas questões. E o espaço aqui, mais uma vez eu reitero, é importante, né, para isso, assim. Por mais que a gente não tenha uma solução, mas quanto mais a gente problematizar e criticar, pensar sobre, eu acho que a gente vai chegando a um lugar, né? Com as ideias diferentes, com as áreas diferentes. Acho que isso é importante. Acho que a gente está no caminho bom aqui. Ai, maravilha. Acho que essa conversa é um caminho bem legal, né? Eu queria pedir antes de passar para a Daí, para a Pamela e para a Maiane mandarem essas referências aí das séries, filmes e autores, por favor, Pode deixar. porque maravilha. Pra gente, né? É uma boa, assim, para se aprofundar. A Daí, por favor. Oi, pessoal. É interessante, assim, né? Porque a, a Ana comentou em relação, né, a dificuldade, né, da pesquisa e academia também dialogar com gestores públicos, né, com o poder público, e realmente, assim, né, modelos de cidade inteligente, ela é feita por pessoas, né, e aí, quando a gente pensa em cidade, a gente tem questões políticas, disputas, interesses divergentes, né,
E eu, como cidadão, né, urbano, favelado, negro, periférico, eu fiz um acesso de circular pela cidade muito na marra, né? Porque não foi feita para eu fazer esse uso dela, né? Não era para eu estar em determinados locais mesmo, era além do espaço, né, como de trabalho, né, que geralmente fica no centro, eu não me deslocaria para a universidade, para espaços de lazer, que não fosse na favela ou na periferia, né? Então, eu extrapolei esse limite, né? Essas barreiras invisíveis que a cidade me impôs, né? E isso era um modelo político, né? Ainda em muitas cidades, né? Então, quando a gente pensa essa questão de você tornar uma cidade inteligente a partir do uso de dados e a inteligência artificial, né? De que dados são esses, né? E como eu parto sempre da premissa de que a cidade é feita por pessoas, a cidade inteligente não vai ser diferente, ela vai ser feita por pessoas inteligentes, como você falou, a Alice comentou aí do cidadão inteligente, né? É, e, e eu, como cicloativista, assim, né, eu gosto muito de circular. Quando eu comecei a fazer uso mais da bicicleta, eu comecei a ver a complexidade da cidade, né? As ruas, né? Muito buraco, muita dificuldade mesmo que nós cidadãos, e mais ainda os ciclistas têm para poder acessar o espaço da cidade, né? E cada vez mais, assim, né? Eu tenho reforçado essa ideia de que o cidadão do futuro, o cidadão inteligente, ele é ciclista, basicamente. Parte daí, porque para você garantir uma cidade inteligente, esse cidadão ele tem que conhecer essa cidade, né? E você não conhece a cidade dentro do carro, dentro do trem, dentro do metrô, né? Você tem que acessar ela por outras formas, de outras formas, né? E as políticas públicas que muitas das vezes os gestores não constroem, os gestores públicos não aplicam, né? Muitas soluções que já, né, no teórico, né, na produção científica já estão ali, já tem ali vários modelos de modelos de cidade para ser implementados, ela vai ter interesses políticos, né? E só com a participação do cidadão inteligente, né? Que aí cidadão você fala cidadania, né? Participação popular, participação, né, social de forma qualificada nos espaços de debate político, né? Então, cidadão inteligente ele passa por esse lugar também da participação. Eu parabenizo mais uma vez o Mob 4.0, porque é esse o espaço que a gente está fazendo aqui também, né? Da gente debater esse modelo de cidade de forma mais participativa, de forma interdisciplinar, como a Pamela bem reforçou, assim, né? De você não ter simplesmente os tecnólogos, né, discutindo, né, ou os cientistas discutindo, mas você tendo pessoas também, estudantes de diversas áreas, né, membros também da sociedade civil. Eu estou aqui mais como cicloativista do que como pesquisador, porque eu pesquiso mais na área da educação, mas essa multiplicidade é o que vai determinar esse futuro, né? E é uma resposta que é difícil responder, né? Eu acho que a gente está buscando uma resposta mais coletiva, né? Acho que aí passa o desafio também para o Mob, porque ele que vai, ao longo da sua sistematização também dos dados que a gente está produzindo aqui, construir uma resposta mais qualificada, né? E mais coletiva também. Boa, daí. Maravilha. Com certeza fica essa deixa aí, né, dessa resposta. Ana, passando para você aí, para fechar. Eu vou contrariar um pouquinho, dizendo assim, eu não acho... Existe a pergunta de $1 milhão, mas eu acho difícil acharmos a resposta. Eu acho que são pedacinhos de respostas. As coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Informações, dados, estão
com certeza, extremamente rica essa discussão, né? Porque até em pouco tempo era um pouco mais difícil de ver, uma experiência bacana. E eu acho assim que, além de ser multidisciplinar, e eu concordo plenamente com isso, acho que são pedacinhos de respostas, né? Vamos achando uma resposta para resolver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora, pensando de uma maneira um pouco mais pragmática, eu diria que ajudaria muito, e aí, Maiane, você está falando da questão, né, ressaltando a questão da segurança, a governança, então, assim, tratar também toda a governança de uma forma mais transparente. Eu acho que os governos, seja em qualquer esfera, precisam ser, né, divulgar mais essas informações, dizer o que estão fazendo. Você, quando faz aquisição ou faz uma licitação, enfim, ou um chamamento público para colocar um aplicativo de transporte, como ele será usado? Aquele espaço da contrapartida será usado para quê? Não é obrigação do cidadão correr atrás da informação. Nós, poder público, temos de fazer com que a informação chegue até o cidadão, de que um aplicativo de transporte tem lá uma contrapartida, sim, né? Divulgar mais esse documento. A contrapartida é quantas inserções ou não, enfim, estou dando só um exemplo, né? E nesse ponto, eu acho que, assim, vamos trazer um pouco mais, só uma pitadinha da inteligência artificial, que eu acho que pode ajudar muito, que é identificar quais são essas áreas de risco com relação à informação. O que poderia ajudar na questão da identificação? Quais são essas áreas mais sensíveis, que precisariam ter mais cuidado ou, enfim, reduzir um pouco ou abrir mais a segurança, né? E a outra é abrir dados mesmo, deixar todas as informações coletadas possíveis em dados abertos, né? Lógico, com formato de proteção e dentro da legislação. Mas fazer com que todos esses dados não sejam dados do transporte, qualquer desses, de acidentes, da saúde, deixar a maior quantidade possível de dados abertos à disposição da sociedade, para que qualquer pesquisador ou qualquer estudante possa ter acesso a esses dados e aumentar a força de análise, né? Aumentar a força de pessoas olhando para isso e dando soluções, para juntar os pedacinhos das respostas. Eu acho que aí sim nós teríamos, assim, ganharíamos uma escala absurda. Então, quanto mais cidades colocarem, eu acho que é uma forma de torná-las mais inteligentes. Vamos deixar com que a grande parte dos dados sejam dados abertos, com segurança e mais transparência, e deixar que todo mundo use e estude isso, né? E não fique a coisa nichada, apenas a poucos têm acesso a isso. Temos trabalho pela frente, mas eu acredito que um dia a gente chega lá. Maravilha, Ana. Bom, gente, não respondemos a pergunta de milhões, né? Que vale ouro aí, mas a gente já sai com um pouquinho mais construído, né? Claro, a nossa intenção nem era nem de respondê-la, né? Que é algo muito complexo e vai tomar muito desse tempo aí. Mas acho que é isso, né? A gente começar com essa discussão multidisciplinar, diversa, né? E trazer, como vocês comentaram, né? As vivências, né? Pessoais, as trajetórias acadêmicas e a gente trazer isso tudo num formato de mesa. Né? Bom, eu tô quase abdicando da função de mediadora, gente, porque teoricamente eu tenho que já partir para o final, mas eu tô adorando essa discussão. Mas é isso, agora eu queria abrir para perguntas, certeza que teremos. E depois umas considerações finais, né, em torno aí de 2 minutos para cada um dos participantes. Eu nem consegui controlar o tempo aqui, primeiro porque na primeira rodada eu esqueci, isso acontece, e na segunda eu não tive coragem, porque eu sabia que iam sair respostas maravilhosas, então deixamos rolar e correu tudo do jeito que tinha que ser. Queria abrir para perguntas. Opa, daí colocou, tinha algumas perguntas aqui antes. O Tiago tinha levantado a mão, não sei se ele está por aqui, Tiago Aparício, você quer fazer uma pergunta, Tiago? Alan também levantou. Oi, boa noite. Tudo bom? Desculpa não abrir minha câmera, porque esse PC que eu tô aqui agora não tem câmera, tá?
Queria agradecer a todos aí pelo convite, né? Eu participei do curso da MOB aí. Mobilidade é, de fato, um fenômeno que eu pretendo abordar no meu TCC. Eu faço licenciatura aqui na UFRJ, faço licenciatura em Geografia, e acredito que a mobilidade urbana seja um agente segregador muito poderoso, sabe? Isso é perceptível cotidianamente, né? É imperativo. Então, eu acredito que é uma das coisas que eu realmente devo abordar conjunto ao fenômeno educacional, né? Ao objeto educacional em si, porque é uma coisa que eu pretendo estudar, com a relação que a mobilidade urbana tem com a qualidade do aprendizado e do ensino nos colégios estaduais e municipais do Rio de Janeiro. Visto isso, vocês estavam falando de dados, de uma cidade inteligente. Aí eu pergunto, inteligente para quem? Para quem que essa cidade vai ser inteligente, né? Para os cidadãos dessa cidade? E para quais cidadãos, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade de classes, eu não diria nem de classes, é uma cidade com castas, né? De uma hierarquia social muito que prevalece o exercício de poder, o status quo. E então eu queria perguntar se vocês acham que é possível a utilização, a formulação, a adequação desses dados em um sistema que possa trazer, de fato, uma maior mobilidade, e, consequentemente, uma maior igualdade socioeconômica e de acesso, maior cidadania a essas pessoas que são segregadas na nossa sociedade. Maravilha, Thiago, obrigado pela contribuição. A gente falou um pouquinho, né, do cidadão inteligente, né, e como é também um desafio de formar o cidadão inteligente, né, para que ele possa ler essa cidade inteligente. Não sei se algum dos participantes queria complementar e falar um pouquinho sobre essa questão que o Thiago levantou em alguns minutinhos. Não, eu posso contribuir. Eu não sei se... Ah, gente, desculpa, nem levantei a mão. Fica à vontade, Fui Pamela, falando. fica à vontade. Mas, enfim, eu só queria... muito boa a sua pergunta, Thiago. Acho que é esse questionamento mesmo, né? Cidades inteligentes para quem? Quem tem acesso a essas cidades, né? Em que âmbito isso está sendo discutido, né? E isso ainda não é algo totalmente acessível, isso fica muito, muito preso ainda, tipo, a debates mais políticos, debates jurídicos, debates entre técnicos, e fica muito em âmbitos fechados, né? Eu acho que não, ainda a gente tem que batalhar para ter uma soberania digital. Então, disso que você comentou, até eu acho que a parte de inovar, as regulações que estão acontecendo é uma forma da gente poder buscar algo que possa acessibilizar mais, ter um controle disso, mas ao mesmo tempo, essa questão do acesso eu acho que essa questão do acesso mesmo é muito das relações que estão sendo feitas, né? Tipo, como que está sendo feitas as relações público-privadas, essa questão que a Ana tinha falado também sobre a transparência, né? Eu também super acredito na questão da transparência. Eu acho que é uma forma de acessibilizar os códigos, lógico, com as seguranças devidas, né? Para que não haja invasões, enfim, isso é algo que já está acontecendo, nas invasões. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem softwares livres que são, enfim, estão ocorrendo, tipo, fazem grandes projetos e são seguros. Então, isso tem a ver com acesso também, né? Tipo, quando a gente pensa no código, a gente tem que, às vezes, de compartilhar o código, indentar o código, documentar o código, sabe? É você deixar com que visível para que o outro que vai ler o código ele possa entender aquilo que está sendo escrito, porque às vezes você vai ver ali um monte de linhas, milhares e milhares de linhas de código, você não sabe qual é a procedência, de onde vem, o que tem ali, né? E, enfim, eu acho que é nesse caminho, assim, de mais de
esse acesso, ele é mais, lógico, junto com a educação digital também, que eu tinha falado um pouco no começo, eu acredito que são alguns dos caminhos que possa ser debatido, quem sabe, no futuro, aí, desenvolvimento de cidades inteligentes, mas é é um projeto ainda, assim, né? Eu acho que esse espaço aqui que a gente está tendo de debater sobre já é um caminho, sabe? Falar brevemente aqui para passar para o Ivo, que é isso, né? Eu acho que, assim, a cidade inteligente para quem, né? É justamente parte dos questionamentos que também a gente veio apresentando aqui, né? Quem são essas pessoas, né, que estão debatendo esse conceito, que estão construindo, ajudando a construir esse conceito, né? Porque eu acredito que boa parte das políticas públicas, sobretudo de mobilidade, em 2013 o Rio de Janeiro recebeu o título de capital da bicicleta, né? 2012, 2013, não me lembro, mas ganhou um prêmio, né? E fez toda uma questão em relação a essa como que a cidade tratava o ciclista, né? Será que aquilo ali também não é um movimento político por trás? E como que esses prêmios, essas discussões, esses debates também em torno de cidades inteligentes também são capitaneados por interesses, né? E que acaba que, assim, a cidade do Rio de Janeiro tem uma infraestrutura muito ruim, apesar de ter uma boa um bom espaço de ciclovias e tudo, mas centros centralizados na capital, no centro da capital e nas áreas mais, né, mais privilegiadas de infraestrutura de transporte, né? Então, quando a gente fala essa questão né, bota esse questionamento, né, de para quem essa cidade inteligente está sendo construída, eu acho que a gente tem que reforçar justamente o caráter da participação popular, a participação cidadã na construção dessas ações, dessas políticas, né? Porque senão a gente acaba reforçando o que os dados também vão reforçar caso não haja esse olhar mais na totalidade, né, daqueles dados, né? E quando não se tem dados também dos espaços periféricos, que no caso desse prêmio 2013 que a cidade do Rio de Janeiro ganhou, aí você justamente faz uma propaganda, né? Você ganha um alcance de que a cidade é a capital, né, do ciclista, né? Como se todos os ciclistas de toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro tivessem as mesmas condições, né? Quando a gente fala de cidade inteligente, também quais dados de quem dá e quem produz esses dados, né? E também dentro de uma noção mais global do capitalismo dependente, né? Que papel é esse que o Brasil ocupa no mundo em termos de cidades inteligentes, né? Porque se a gente for parar para pensar modelos como Alemanha, né, e outras cidades, né, outros países no mundo, né, a gente está muito aquém, né? Então, a gente precisa também trazer outras intercâmbios, né, intercâmbio de ideias, de informações, de conhecimentos, para poder justamente construir, tanto de forma interna, né, buscar essa participação interna dos cidadãos que moram nas cidades brasileiras, mas também fazer com que outros conhecimentos de fora também e fazer essa troca, né, esse diálogo, né, para poder construir novas propostas que sejam adequadas para nós aqui, para o nosso tipo de território, para o nosso tipo de clima, né, para nossas condições, né, que a gente tem aqui no Brasil. E é isso. Maravilha, daí vou passar para o Ivo, que tá com a mão levantada, queria fazer uma pergunta. Ivo, eu vou te pedir só para ser um pouquinho mais breve do que a gente gostaria, que a gente já está chegando aí no prazo. Por gentileza, pode perguntar. Boa noite, eu sou Ivo, sou professor universitário da UEMASul, então falo do Maranhão, de Imperatriz, ultimamente terra dos Vingadores, né? Tomo a liberdade, já que a última pauta do Adair foi bicicleta, de compartilhar o link. Eu moro no Maranhão, sou filho de maranhense, mas nasci em Belém, então sou paraense e maranhense. E nem era o que eu ia perguntar, mas eu estou divulgando
como a gente não conhece nem a Amazônia e nem o Brasil. Afuá fica na Ilha do Marajó e é a cidade que registra mais bicicleta do que habitantes. Então, Afuá, se tiver 4 veículos, é muito. Eu acho que não tem. Então, aí depois vocês conheçam, né? Só para divulgar mesmo. A minha pergunta é exatamente nessa realidade. Afuá deve ter pouco mais de 10 mil habitantes, e a realidade que eu me encontro é no sul do Maranhão, então uma outra realidade, e eu sou consultor também da área de mobilidade aqui da região, topei esse desafio. E toda vez que a gente vai conversar com gestores sobre qualquer coisa que seja um pouco mais tecnológica, a gente tem uma barreira enorme, 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 enorme. Seja no nível de secretaria ou seja no próprio prefeito por conta do desconhecimento. Em contrapartida, a gente consegue ter dentro das academias, dentro da universidade, inclusive isso eu falo para os meus alunos, sejam porta-voz do que a gente trabalha aqui dentro para fora, e eu vejo que a gente não consegue construir, dentro do debate teórico, ações práticas. Então, acho que foi a Alice que comentou a ação de capacitação com as câmaras municipais. É uma ação prática. A gente sai da academia, rompe a barreira e vai até a ação prática. Eu tenho dificuldade de colocar para o gestor o que seja proteção e segurança de dados. Então, eu tenho que ser bem lúdico com ele, porque ele não vai entender, não vai comprar um pacote que custa muito mais do que uma ambulância, uma equipe médica, aparelho de hospital, armamento. Mas ele não consegue entender que aquela segurança de dados, ou aquela base de dados, ou aquele software vai economizar um custo para alguma coisa. Um sistema inteligente voltado para abastecimento de água, para reduzir desperdício. E a gente está tendo entrada, por incrível que pareça, com a iniciativa privada, que é quem está mais perto da tecnologia e consegue, muitas das vezes, traduzir e levar de uma forma mais clara para o gestor algo que ele não consegue enxergar. Vocês não têm ideia de como a gente é recepcionado pelos gestores aqui. Assim, já topei com gestor de bermuda dentro da prefeitura, para vocês terem ideia. Prefeitura de 10, 15 mil habitantes é de uma realidade totalmente diferente. Então, a pergunta que eu faço é: como é que a gente pensa cidade inteligente, cidade 4.0, com o nível de cidade que a gente tem, diverso, de realidades distintas, de expertises culturais e, muitas das vezes, condições econômicas, cidades que viraram cidades sem ter condições nenhuma de se sustentar, arrecadações pífias. O encontro de prefeitos que eu tive no ano passado, a boca dos gestores, eu participei de uma mesa para apresentar alguns resultados que a gente coletou. Os gestores chegavam nas sessões técnicas e perguntavam assim: tem dinheiro? Onde é que eu consigo dinheiro? Como é que eu consigo dinheiro? Tem dinheiro? Senhor, eu tenho um projeto aqui. Dá quanto? É de quem? Quem é o edital? Quanto é que dá? Como é que faz para acessar? Tem que ter o nome sujo? Tem que ter o nome limpo? É dinheiro. E aí, assim, para finalizar minha fala, eu sinto que a gente, em todo debate presidencial, de governo, de município, todo debate político, técnico para eleger gestor, o tema mobilidade é o calcanhar de Aquiles. É o que menos é valorizado. E a visão que eu tenho hoje, como consultor, é que ele é o menos vendido. A gente não consegue vender nossas ideias. A gente não consegue mostrar as nossas ideias e dar retorno. Deixa eu dar um exemplo um pouco fora da casinha. Por que o debate racial é tão importante na mobilidade? Importante, inclusive, para prefeituras que são racistas. Porque ele custa caro para o Estado. Uma morte, e os negros têm um índice de morte e criminalidade elevadíssimo,
uma morte custa muito para o Estado. Então, a gente tem que fazer esse cara olhar não pelo lado, já que ele é racista, e a gente sabe que isso existe, não pelo lado da paixão e amor, mas talvez mostrar para ele que o lado econômico vença uma política pública e seja uma porta de entrada. É inverter as ordens. E nisso eu bato na tecla de sair dos muros da academia, não com um discurso filosófico, porque eles nem olham, mas com um discurso mercadológico, porque é importante para a sociedade, porque tem gente perdendo horas e horas e horas no trânsito, e a sua secretária que passa 3 e 4 horas no trânsito, no outro dia não vai render, no outro dia vai querer dormir no trabalho, vai largar o emprego, vai procurar algo melhor perto de casa. Então, assim, já extrapolei meu tempo aqui, mas a palavra que eu queria dar e o conselho que eu queria ouvir, a palavra que eu queria dar era essa, né, da gente tentar olhar um pouco sobre a ótica do mercado. E o que eu queria ouvir é o que a gente faz, tendo em vista essa ótica, para levar o conceito de cidades inteligentes para essas cidades que precisam também desse suporte econômico e do suporte tecnológico. Desculpa, gente, se eu me estendi, tá? Boa noite a todos. Eu vou pegar e aproveitar que eu sou gestora pública. Ivo, deixa eu te falar uma coisa. Assim, primeiro, não tem condição de, no Brasil, você comparar ou colocar lado a lado uma cidade de 15 mil habitantes com uma cidade de 80, com uma cidade de 500, principalmente uma coisa que eu citei no início, está na região metropolitana ou fora da região metropolitana. Essa cidade provavelmente não tem nem órgão competente para tratar de mobilidade. Então, já começa o problema por aí. Eu não vou, assim, achar ruim que o prefeito ou pessoas no órgão público estavam de bermuda, porque no interior acontece isso. Não existe um comportamento social, porque é a casa dele, ele abre a porta, ele fala com o vizinho gritando, né? Então, mas essas cidades, assim, a primeira ela precisa precisa entender, eu estou falando desse tamanho, né? Precisa entender o que ela necessariamente o que ela tem para oferecer. Muitas vezes ela não tem secretaria e nem órgão, e muito menos sistema de transporte, e quando fala em mobilidade parece um bicho-papão. A própria legislação também não contribui muito para isso. A questão de recurso, eu não posso incriminar ou falar, assim, criticar. A gente vive isso. Numa cidade de 500 mil habitantes, super importante. Por quê? Porque você precisa conhecer muitos editais, você precisa conhecer muito das emendas, você precisa buscar recurso a toda prova. Então, talvez uma dica seja essa. Ensine-o como buscar recursos e apresenta o projeto. Eles precisam disso, entendeu? Eles precisam, olha, aqui tem um projeto muito bom que vai atender. E lembre-o que ele tem uma coisa chamada órgão de controle, uma hora ele vai ter que prestar contas da mobilidade. Mas ele não sabe, ele não consegue, entendeu? Ele não consegue alcançar o nosso discurso, ele não tem conhecimento técnico, e não tem estrutura para responder. Então, assim, o prefeito, ele não consegue fazer tudo, né? Ele tem lá os seus secretários. E para contribuir um pouco mais, nós temos uma coisa que é o legislativo, que muitas vezes não colabora, não sabe nem o que é lei, o que é um decreto. Gente, isso é sério, tem cidade que o vereador não sabe, a gente precisa ensinar para eles o que é isso. Então, assim, eu só resolvi tomar a palavra aqui, porque você foi falando e eu fui vendo pequenas cidades, aqui nós temos um consórcio de 16 cidades, e aí você começa a ver as realidades são diferentes. É diferente, por exemplo, de uma de 80 mil, que aí já tem um pouquinho mais de sistema, tem uma secretaria. Nós, por exemplo, temos um instituto que trata de trânsito e transporte e temos a Secretaria que trata de Planejamento Urbano e Mobilidade. Então, já é uma estrutura um pouco maior, entendeu? Mas eu não sei se eu consegui, pelo menos, te dar uma ajudinha no sentido assim, tira o pezinho um pouco atrás, atura ele lá de bermuda, mas ensina para ele como ele vai buscar nos editais, ou pelo menos nos alunos que você puder, entendeu? Para pesquisar e para dar um pouco de bandeja a isso. Eu acho que já vai ser uma força fenomenal, pode ter certeza.
de como é que ele vai buscar esse recurso para fazer um pouco do plano, né? Para colocar na cidade o que a cidade necessariamente precisa e que lá na frente ele não será cobrado por isso, porque ele será cobrado. O órgão de controle vai cobrar, uma hora vai. Mas é isso, espero que eu tenha contribuído aí contigo. Maravilha, Ana. Pessoal, a gente entrou num debate super importante, super necessário, mas infelizmente a gente não vai poder estender tanto. Acho que super legal assim, essa questão que o Ivo trouxe, né? Com relação a essa capilaridade, né? De entender os municípios pequenos, médios, e também o que a Ana trouxe com relação à capacitação dos gestores, né? E eu acho que isso é uma dificuldade também, né? A gente colocar como uma dificuldade, a gente trazer também como um desafio que precisa ser pensado, né, quando a gente está falando de inclusão de tecnologia, letramento digital, enfim, uma série de coisas com relação a isso. O Thiago fez alguns pontos aqui, acho que ele acabou mandando direto aqui para mim, mas ele mencionou essa questão do conceito da inteligência, né, do levantamento de dados e essa questão multidimensional e também um pouco dessa etiqueta, né, ele até mencionou aqui na estética, né, às vezes a gente está num contexto muito mais informal. Mas eu convido tanto o Ivo quanto todo mundo que está aqui acompanhando a gente até agora a participar, né? A gente tem os grupos de WhatsApp do MOB, além do site, além dos eventos que acontecem aí com uma frequência cada vez maior, né? Que a gente quer. E a gente ampliar essa discussão, né? Eu acho que hoje é um pouquinho, né, que a gente faz, a gente vai caminhando de pouquinho em pouquinho, alguns passos aí né, dentro desses minutos aí que nós estivemos reunidos, e convido a gente ampliar esse debate dentro do MOB, que é algo que a gente precisa fazer e acho que a gente tem esse espaço para isso. Então, só pontuando essa questão antirracista dentro da mobilidade, é super importante, a gente precisa e deve continuar, né, falando sobre a questão também de renda, enfim, todos os fatores aí que a gente levantou hoje, que foi uma noite super rica com relação a isso. Eu queria passar para as considerações finais. A gente já estourou um pouquinho, queria pedir para a gente tentar fazer mais ou menos um minutinho, se for possível, aí para os participantes, e já me despedir do pessoal que está acompanhando a gente. Já que a gente pode começar pela Pamela, Maiane, a da Iriana, né? Como fizemos aí desde o início. Gente, enfim, eu queria mais agradecer, assim, por estar nesse debate, por estar aqui, né, hoje, trocando com vocês. Eu acredito muito que é mais um espaço de dividir mesmo e de trocas. Como eu falei desde o começo, acho que a proposta de ser multidisciplinar, né, a proposta que o MOB tem, inclusive, né, de algo mais multidisciplinar. Gostei bastante de conhecer sobre o projeto, né? Eu vi que o Alan tinha comentado no começo lá sobre conhecer, já vou ouvir o podcast, já fiquei instigada para poder ouvir o podcast depois também. Enfim, eu acho que esse assunto a gente pode estender para outros espaços também, para outros momentos. Eu acho que isso vai ser um assunto ainda muito falado, muito debatido. E eu acho que é essa a necessidade agora, né? Eu acho que ainda mais do que nunca a gente poder falar sobre isso, né? De como isso tem afetado todos os âmbitos da sociedade, assim, de todo mundo, de uma forma plural, assim, de como isso tem feito, mas também lembrando quais são as potências que isso pode, né? Como que eu posso utilizar a tecnologia a meu favor. Então, desde quando a gente fala assim sobre inclusão e tal, tem muita coisa ainda sendo feita, sendo criada em diversos espaços, né? Isso, enfim, lógico que a gente tem, enfim, de concentração de financiamento e afins, só que tem muita coisa sendo feita. Eu acho que tem até um termo que a gente usa que é gambiarra. Muita tecnologia é feita na gambiarra, vocês não têm noção. Eu falo assim de coisa assim, muita coisa, muito projeto roda através da gambiarra, e tem muita coisa sendo feita muito potente. Então, acho que abraçar essas ideias também, né, onde a gente vai potencializar essas tecnologias, eu acho que tem sido um ponto fundamental. Então, agradecer, né, por estar aqui, enfim, fico à disposição caso a gente queira
trocar mais ideia, eu posso deixar as redes aqui, a gente vai trocando cada vez mais. E é isso, gente. Bom, gente, né, como um espaço diverso e um espaço multidisciplinar, acho que muitas questões foram levantadas, inclusive a que o Ivo trouxe, né, foi muito importante, né, são questões de pé no chão mesmo, né, daquilo que a gente está pensando. Desculpa, que aqui é bem sonoro, que onde eu moro é bem sonoro. Então, que os cachorros ainda não começaram. Então, assim, né, assim, o espaço que a gente está, né, o modo onde a gente está, o que a gente está debatendo aqui, são espaços que até um tempo atrás não tinha. Né? A gente pensa assim, não trouxemos nenhuma algo palpável, algo efetivo, não respondemos a pergunta de 1 milhão, Alice, mas só o fato da gente estar debatendo sobre isso não aconteceria um tempo atrás, né? São espaços que vão se tornando, né, múltiplos, né? Além de pessoas da universidade, pessoas ativistas, pessoas da gestão pública, como a Ana, e questões, né, mais palpáveis, como a que o Ivo trouxe, são coisas que faz a gente repensar também. Eu, particularmente, não tinha pensado numa cidade, né, como a que o Ivo trouxe, uma realidade como essa. Mas são realidades que a gente vai repensando, né? Se a gente pode aplicar tal coisa em determinada cidade. Muitas vezes a gente se utiliza da narrativa, né, para trazer futuros especulativos, né? Se a gente pensar sobre tal coisa, está especulando sobre. E, né, finalizando, assim, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, da Alice, primeiramente foi da Pamela, né, e também da Alice pela acolhida, o MOB 4.0, a apresentação do Alan, enfim, quero agradecer a mesa também, a Ana e o Adair estão aqui, e acho que é isso, gente, daí para frente, e obrigado pelo espaço. Bom, as considerações finais acho que parte por esse lugar, né? Eu como educador, assim, eu queria mais uma vez reforçar assim, a importância desse espaço de formação, né? Como a própria Ana trouxe essa questão também do próprio gestor se colocar no lugar de aprender também. Eu acho que essa temática temos especialistas, temos profissionais que pesquisam, né? Esse tema não é um tema realmente dado, a gente está sempre construindo isso, né? Todas essas discussões em torno de cidade inteligente, inteligência artificial, isso faz parte do processo, né? Em constante processo que a gente tem da formação da sociedade, né? Da formação do cidadão, né? E eu, como educador, que tem como as bases freirianas e crítica de participação, né, de uma educação política, penso sempre a educação feita com essa finalidade, de transformar a realidade caetá, que talvez não é o ideal que a gente quer, né, porque justamente a gente precisa conhecer para transformar, né, e tendo como a parceria aqui com o Mob 4.0, trazendo esse ambiente também de um debate mais coletivo, trazendo múltiplos saberes para um espaço, e aí, partir daí para construir, daí a partir construir o conhecimento, eu acho que é um elemento fundamental. Então, queria agradecer a Ana Maciel também pela sua trajetória, pela experiência, a Pamela, que eu não conhecia, que estou conhecendo também, acho que foi incrível, as falas e os saberes, as potências que a gente tem, carrega. A Maiana, prazerzaço, assim, também conhecer, agradecer também toda a contribuição. Eu acho que tecer esses conhecimentos de forma coletiva é muito importante para a gente justamente chegar num modelo, né, de cidade inteligente que seja mais igual, né, mais igualitário, né, menos desigualdade. Gabi, queria agradecer a Gabi também, Gabi Morita, Gabriela Morita, Alice, a Cleo, o próprio Alan, né, que também saiu aqui do Rio de Janeiro, agora está lá no Rio Grande do Norte, e toda a equipe do Mob 4.0, que está aí, numa certa forma, também dando a sua contribuição para o debate. Né? Então, acho que esse espaço, pela diversidade de fala que a gente teve aqui hoje, foi muito, muito rico, muito
aprendizagem aqui, muitos conhecimentos. Obrigado mesmo. Eu acho que não tem muito mais que acrescentar, não, só. Aliás, tem sim, dona Pamela, gostei dessa história das gambiarras. Depois precisamos conversar. Que tipo de gambiarras o poder público pode fazer? Vamos conversar. Nossa, eu amei isso aqui. Mas, gente, assim, enorme satisfação, Pamela, Maiane, Adair, de participar aqui nesse debate. Meninas e meninos do MOB, equipe que trabalhou para esse evento, parabéns. Obrigada pelo convite, foi uma enorme satisfação, foi extremamente agradável. Participantes. E aí, assim, eu concordo com 1000%. Não, já que eu vou ganhar gambiarra, eu não tenho fico muita pena na questão de não ter respondido a pergunta de 1 milhão. Não ter saído com a resposta, né? Mas, assim, extremamente agradável, muito bom mesmo. Acho que temos que fazer mais vezes isso. Também é uma oportunidade de conhecer outras coisas, conhecer outras experiências, outros olhares, né? Não apenas o nosso mundinho aqui. Devolvo para vocês. Muitíssimo agradecida. Boa, Ana. Antes do final, vou chamar o Alan, que ele vai fazer uma propaganda que ele prometeu alguns segundos, para a Repente, vai fazer gente sorteio? fechar e encerrar. Não, O não, Alan é o bem Alan. rápido, é porque a MOB tem um presente para todos que estão aqui presentes. Eu vou colocar aqui no chat, é o nosso episódio piloto da editoria especial do terceiro ciclo de capacitação. A gente pretende lançar uma síntese, um piloto, né, um compilado das principais falas sempre aos sábados, depois do evento. Então, a gente vai ter episódio nesse próximo sábado, dia 13, respectivo ao dia de hoje, no dia 20 e no dia 27. Então, a gente já tem um episódio piloto no ar, explicando direitinho como que vai funcionar essa editoria, e é um presente que a gente dá aqui para todos os participantes que ficaram até o final, principalmente aos convidados especiais aí que tocaram essa mesa de debate sobre inteligência artificial, gestão pública e mobilidade urbana. Quero agradecer de verdade aí toda a equipe e eu peço que vocês acessem através do link que eu coloquei aqui. E vou tentar colocar também a arte de divulgação, se vocês se sentirem confortáveis, pode publicar lá no Instagram. Boa, Alan. Bom, declaro encerrada, então. Nos vemos dia 17. Pessoal, a gente está... Dia 17 a gente segue aí no ciclo de capacitação. E muito, muito obrigada mais uma vez a Pamela, Maiane, Adair e Ana. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite aí para vocês. Valeu.